Se você tem muita fé em Deus e quer alcançar algum objetivo grande, tem sonhos a alcançar, esse vídeo é para você. Tem algo muito importante para te falar nesse vídeo. Mas se você não crê em Deus, não acredita em Deus, não tem fé em Deus e não quer alcançar nada de muito relevante, pode passar o vídeo e seguir para o próximo. Bom, você que ficou aqui comigo nesse vídeo, presta muita atenção. De repente você vai se identificar com o que eu vou falar e se você entender o que eu vou falar, pode ser que a sua vida nunca mais seja a mesma. De repente você pode estar pensando assim, pô, quem é esse cara com essa pretensão toda? Não, eu garanto isso, porque isso é comprovado na Bíblia e eu comprovei na minha vida, o que eu vou te falar aqui. O que acontece quando as pessoas creem muito em Deus, se você de repente tem a sua religião como cristã, se você é católico, não importa. Não importa a sua religião, mas se você crê muito em Deus, eu sou uma dessas pessoas. Eu creio muito em Deus. Acredito nele de todo o meu coração, todo o meu entendimento. Se você também é assim, preste muita atenção. Quando nós queremos alcançar alguma coisa, algum objetivo, a gente quer prosperar, a gente quer montar uma empresa, seja o que for, e nós cremos muito em Deus, é normal, é natural que nós fiquemos ali esperando um sinal, ou a gente fica esperando ali uma confirmação de que aquilo é da vontade de Deus ou não é. É normal que a gente ore, que a gente peça a Deus ali para trazer algum sinal, algo que possa confirmar que aquilo que nós estamos querendo fazer ou pensando em fazer, essa decisão que a gente quer tomar, ou algo que a gente quer alcançar, a gente quer uma confirmação que aquilo é de Deus. E tem pessoas que por elas acreditarem muito em Deus, elas terem uma fé muito forte em Deus, isso acaba travando elas. Calma que você vai entender aonde eu quero chegar. Não é nenhuma heresia o que eu vou falar aqui não, presta bem atenção. Tem pessoas que elas ficam completamente travadas. Por quê? Porque como elas creem muito em Deus, elas esperam que Deus faça a parte que elas deveriam fazer. Você vai entender. Você lembra de algumas passagens bíblicas, tem dezenas, diversas que a gente poderia citar aqui, mas tem algumas onde Davi, ele tinha ali guerras a serem travadas. Não foram poucas as guerras que Davi travou na Bíblia, que estão relatadas na Bíblia, e diz a Bíblia também que ele nunca perdeu uma guerra. Mas ele sempre, antes de entrar numa guerra, ele consultava a Deus se ele deveria ou não entrar naquela guerra e se Deus iria lhe dar a vitória naquela guerra. Perceba que Davi, ele não fugia da guerra. Hoje em dia as pessoas querem fugir da guerra. Elas querem que Deus lhes poupe da guerra. Davi, ele não era poupado da guerra, ele só perguntava a Deus o seguinte, o Senhor vai me dar a vitória? E Deus falava assim, vou te dar a vitória. Ele ia para a guerra. E outro detalhe interessante, que ainda que ele sabia que Deus era com ele e que ele iria dar a vitória, isso não fazia com que ele não se esforçasse, muito pelo contrário. Ele ia para a guerra com os seus homens, eles se esforçavam e lutavam com muito afinco para conseguir de fato vencer aquela guerra. Repara, poderia muito bem Davi pensar assim, poxa, Deus, se Deus é comigo, por que ele não me livra dessa guerra? Por que ele não me poupa dessa guerra? Primeiro pensamento. Segundo pensamento, poxa, já que Deus falou que vai me dar vitória nessa guerra, então eu não preciso nem me esforçar muito. É só a gente ir, chegar lá, a gente finge que está lutando, mas Deus vai fazer alguma coisa e a gente vai vencer. E ele não fazia isso. E não é diferente nos dias de hoje. Você crê que Deus vai abrir portas, você crê que Deus vai conduzir a sua vida a um lugar que você almeja, que você sonha, só que você não vai ser poupado da guerra. E ao contrário, além de participar e ter que lutar a guerra, nós vamos ter que colocar toda a nossa força para vencer. Ou seja, em vez de você ficar paralisado esperando que Deus faça tudo, ao contrário, se você crê muito em Deus, você também tem que crer muito em você. E é aqui que está o ponto. Eu vejo pessoas que têm uma fé extraordinária em Deus, mas elas não têm
1% dessa fé em si, nelas mesmas. Quantas foram as vezes que eu fui realizar negócios, que eu fechei negócios, que eu pedi a Deus que me ajudasse ali a fechar aquele negócio, que eu pedi que Deus me colocasse ali no caminho de bons negócios, e aconteceram bons negócios, só que na hora que eu fui fechar e concretizar esses negócios, eu tive um pouco de medo, porque a realidade é que eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu não estava pronto. Mas é aí que entrou o seguinte, entrou a fé em mim. Além de eu crer em Deus, que me proporcionou aquela oportunidade, eu cria que eu iria dar conta daquilo que eu estava me predispondo a fazer. Muitos bons negócios eu fechei assim. Fechei e depois eu corri atrás para fazer aquilo dar certo. Porque eu confiava em Deus, mas eu também confiava em mim. Eu confio que Deus vai me ajudar, mas eu confio também na minha capacidade de aprender. Se eu tiver que aprender algo novo, de eu desenvolver uma habilidade que de repente eu não tinha, eu também tenho a mesma fé em mim. Então, ao invés de você colocar toda a fé em Deus e nada em você, Deus acima de tudo, mas você também tem que crer em você, na sua capacidade de lutar e de vencer. Não fique paralisado esperando Deus fazer tudo. Faça você também a sua parte. Se eu não fizer a minha, se você não fizer a sua, de nada adianta. Rafael Pega na área, seja bem-vindo ao canal. Te vejo no próximo. Fui!